santa semente, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, igreja. Pode tomar os seus assentos. Amém. Bom, eu estava tentando preparar a palavra e geralmente eu elaboro toda a minha mensagem, né? Eu faço várias anotações sobre que ponto que eu vou usar só que eu não consegui fazer isso. Deus me deu alguns textos e eu espero que Ele realmente me use, porque eu não estava conseguindo, eu estava tentando planejar tudo, mas eu não consegui escrever nada. Então, eu acho que Ele quer falar alguma coisa mesmo na hora, porque Ele só me deu os textos e eu senti no coração que são realmente esses textos que Deus quer trazer, mas eu não estava conseguindo elaborar. Mas eu quero falar sobre algumas questões da vida, tipo problemas que enfrentamos, dificuldades que temos. E, nossa, a nossa vida é repleta de dificuldades. A gente passa por muita coisa ruim na nossa vida e a gente tem que enfrentar isso de alguma forma. E esses dias mesmo eu estava passando um problema, tipo, emocional mesmo, bagunça de sentimentos, né? E aí a gente começa a ter algumas crises e tal. E para mim isso é um grande problema, entendeu? E eu busco em Deus sempre formas de enfrentar os meus problemas, porque realmente passamos por problemas que a gente olha assim e fala: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu acho que eu não tenho mais solução, não tenho mais para onde ir. Mas na palavra de hoje Deus vai te mostrar que Ele é a única solução. Amém? Porque tem problemas que nós conseguimos resolver com as nossas próprias mãos, mas há problemas que só Deus pode resolver. Amém? E falando em questão de problemas que podemos resolver com as nossas próprias mãos, primeiramente eu queria falar rapidamente uma história, porque eu vou focar em problemas que só o nosso Senhor Jesus Cristo pode resolver. Mas em problemas com as nossas mãos eu falo assim, todos acredito que conhecem a história de Jonas. Deus o pediu para ir levar uma palavra de exortação para a cidade de Nínive. Só que no texto de Jonas ele vai pegar e vai falar, ele simplesmente nem responde ao Senhor. Deus fala para ele, dá um problema na mão dele e fala: eu quero que você resolva. E ele simplesmente dá as costas para esse problema e vai embora. E ele fala, tipo, Nínive é para lá, então eu vou para lá. Vou para o mais longe que eu puder de Nínive, porque eu não quero resolver esse problema. Isso aí é problema deles. Se eles estão errados, é problema deles. E Jonas estava com um problema que Deus tinha entregado em suas mãos e ele não quis resolver esse problema. Só que uma coisa que eu falo para você, igreja, quando a gente deixa de resolver um problema, outro aparece. E assim vai indo. Se a gente joga um problema, a gente está com um problema aqui na nossa frente que a gente pode resolver, mas a gente não. Deixa isso aqui para depois que eu vou fazer outra coisa. E aquele problema vai gerar outro. E assim, Jonas em sua trajetória, ele pega um navio com outros tripulantes e ele simplesmente fala: vou fugir para o mais longe que der, então eu vou até de barco. E no meio dessa jornada de barco, acontece uma tempestade. E todos os tripulantes ficam desesperados com o que está acontecendo e falam: meu Deus, que situação é essa em que estamos? E aí surgiu um problema devido a fugir de um problema. Jonas estava fugindo de um problema e apareceu outro, mas ele simplesmente estava dormindo. E os tripulantes estavam morrendo de medo, tentando saber o que estava acontecendo, e começaram a rezar aos seus próprios deuses, pedindo para que os próprios deuses deles os ajudassem. E aí encontram Jonas e falam com Jonas, e eles tiram a sorte, e por incrível que pareça, a sorte ainda cai em Jonas. E é uma coisa que Deus não se agrada, ficar tirando sorte e tal, tudo mais, mas por incrível que pareça, caiu em Jonas ainda. E aí Jonas pega e fala: não, realmente sou eu. E olha só, que interessante, nesse ponto da história, Jonas, ele estava fugindo de um problema, acabou arrumando outro problema e envolveu outras pessoas que não tinham nada a ver com o problema que era para ele resolver, entendeu? E às vezes nós fazemos isso,
A gente está com um problema, foge dele, vai para outro problema e envolve até gente que não tinha nada a ver com a situação no nosso problema. E aí eles simplesmente, para conseguir tirar aquelas pessoas daquele problema, eles falam, o problema sou eu, então me lancem ao mar. E ele é lançado ao mar e está lá no meio do mar e ele tipo, nossa, mais um problema agora. E ele deve ter pensado, acho que agora não dá para ficar pior, né? Estou no meio do mar, dali a pouco vem um peixe e engole ele, outro problema. E você vai vendo, um problema atrás do outro. Mas quando Jonas viu que estava cada vez mais se afundando, foi a hora que ele falou, não, vou ter que falar com Deus. Porque em todo esse tempo ele nem falou com Deus. Quando Deus deu o problema na mão dele e falou, quero que você vá lá e resolva isso, ele simplesmente nem falou com Deus, ele deu as costas e foi para outro caminho, para o mais longe possível que ele pudesse ir de Nínive. Só que foi gerando um problema atrás do outro, problema atrás do outro, e ele chegou dentro de um peixe, de um grande peixe. E a Bíblia relata que então ele começa a orar, e depois de passar 3 dias dentro do peixe, ele é lançado em terra firme. E ele fala novamente com o Senhor, e o Senhor fala, você tem que ir lá em Nínive e resolver o que eu estou te pedindo. E então ele vai até Nínive e resolve o problema, e ainda salva a vida de muitas outras pessoas. Ou seja, eu estou querendo falar para vocês que problemas que nós podemos resolver com as nossas próprias mãos, que resolvamos logo, que a gente não deixe isso para depois, para não se acumular em outros problemas, e aí quando você vai olhar para o lado, você vai falar, meu Deus, minha vida está uma bagunça, porque tem um problema atrás do outro acontecendo. É tipo um carro, quando a gente tem um carro, aí uma peça quebra, mas o carro está andando ainda, aí você pega e fala, não, vou deixar essa pecinha para arrumar depois, e aí você continua andando com esse carro, e chega um momento que essa pecinha que você não arrumou gera problema em outra peça, e aí você, eita, mais um probleminha na peça, mas o carro está andando ainda, então acho que dá para ir, mas segurar mais um pouco. E aí, a primeira peça gerou problema na segunda peça, e a segunda peça que começou a ficar danificada, também começou a danificar outra peça. Assim por diante. E dali a pouco está o carro inteiro zoado, e o carro não quer mais andar, e aí você já fala, meu Deus, eu quero me desfazer desse carro logo. Algumas pessoas fazem isso com a vida, se enchem de problemas e querem se desfazer da vida logo, e acabam tirando suas próprias vidas por se encherem de problemas. Problemas que poderiam ser resolvidos na raiz, mas não, ele deixou acumular e virou um mundaréu de problemas. E aí ele começou a olhar para os lados e falou, meu Deus, não tenho o que fazer mais. E algumas pessoas simplesmente desistem desses problemas e não querem enfrentá-las. Amém? Então eu estou falando para você, igreja, os problemas que você pode resolver com as suas próprias mãos, resolva-os logo. Não deixe para depois, para virar muitos outros problemas. Mas era só para dar uma resumida sobre os problemas que podemos resolver com as mãos, mas eu quero focar em problemas que nós não temos soluções. Só o nosso Senhor Jesus Cristo tem as soluções para esses problemas. Então eu quero que os irmãos abram as Bíblias de vocês em Marcos, no capítulo 10. Marcos 10, do versículo 46 em diante. Amém? Vou esperar todos encontrarem suas Bíblias, mas eu vou fazer a leitura aqui no telão. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Próximo. Jesus parou e disse, chamem-no. Opa, pulou alguma coisa. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus,
a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Amém? Então, essa é mais uma história que eu fiquei lendo assim, eu falei, cada versículo que eu li, eu conseguia tirar alguma coisa edificante para a minha vida, no qual eu pudesse levar para enfrentar os meus próprios problemas que eu sei que muitas vezes eu não posso resolver, mas eu sei que tem alguém que pode. E uma das coisas que me deixa muito, que tocou muito no meu coração, foi no versículo 46, logo no primeiro versículo, quando se inicia a história. Pode colocar lá para mim, 10:46. Ele diz assim: então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E aí daqui eu falei, nossa, Senhor Jesus, já tirei um negócio muito legal daqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender já, mas nossa, para mim foi muito claro. Muitas vezes, vamos colocar logo nos dias de hoje. Nos dias de hoje, ser um cego é ruim, todos sabemos, mas nos dias de hoje, tem mais oportunidades para pessoas cegas, ou seja, conseguem incluir os cegos em muitas outras coisas. Alguns conseguem empregos, outros recebem alguns benefícios do governo, e assim por diante, ou seja, eles não são excluídos da sociedade, mas sim estão sendo incluídos cada vez mais. Então, eles têm um certo privilégio ultimamente, os cegos, nos dias de hoje os cegos têm um certo privilégio. Mas, e naquela época, o que um cego fazia para tentar sobreviver? Porque todas as pessoas que tinham algum tipo de enfermidade eram praticamente excluídas da sociedade. E um cego, o que eles colocariam um cego para fazer naquele tempo? Não tinha absolutamente nada para um cego fazer naquela época. E aí, eu pego e leio esse versículo aqui, e diz assim: Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Olha, tem gente que desiste antes de tentar qualquer outra coisa. Ele era simplesmente um cego, e talvez os cegos dessa época já pensassem, minha vida já está acabada, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais por que me levantar. Mas este cego Bartimeu, ele ainda não tinha desistido da vida. O que ele podia fazer, ele estava fazendo, e o que ele podia fazer era pedir esmolas na rua. Era o que ele podia fazer para sobreviver, porque não tinha outra opção para ele, não tinha um emprego que lhe desse que lhe pagasse um salário para que ele pudesse comprar as suas coisas. Não tinha nada disso. Mas mesmo assim, o cego Bartimeu, ele falou, não, eu vou continuar tentando sobreviver, eu não vou parar. Olha o problema do cara, velho. O cara tem um problema imenso. A gente pensa, nossa, é um cego. Não, mas todo mundo talvez tivesse dó dele. Será que todo mundo tinha dó? A gente vai ver mais na frente aqui na história. Mas, muitas pessoas não tinham dó, e alguns davam um pouco. Você pode ver nos dias de hoje, moradores de rua, quantos são ajudados? Nem todos. Quantas vezes você mesmo passa por vários moradores de rua e passa direto por eles? Não é fácil para eles, e não era fácil para o Bartimeu, que ainda era cego. Então a única opção que ele tinha era pedir as esmolas para tentar sobreviver. E muitos de nós nem levantamos às vezes um dedo para tentar enfrentar o nosso problema. E olha o problema do Bartimeu. A gente aprende tanto. Um versículo, quando a gente lê a palavra do Senhor, cada versículo vai falando com você. E um versículo a gente já consegue tirar uma lição grandiosa. Imagina quando a gente terminar esse texto aqui e ir para os próximos, a gente vai tirando várias lições. E eu quero tentar, no tempo que eu tenho, tirar o máximo de lições possíveis desses textos, para que vocês venham entender como enfrentar os seus problemas, que você acha que não tem nenhuma solução. Amém? Então, Bartimeu estava lá, à beira do caminho, pedindo esmolas e tentando sobreviver. E aí vem o próximo versículo, 47, 10:47, que diz assim: quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha só, mas
mais uma lição. Ele, com certeza, em todo o seu tempo que ele estava ali à beira da estrada, pedindo esmolas, provavelmente muitas vezes passavam pessoas. E pessoas passavam falando: nossa, você viu o milagre que Jesus fez? Nossa, você viu as coisas poderosas que Jesus fez? E ele devia ficar pensando ali: meu Deus, será que um dia eu vou encontrar com esse Jesus? Será que esse Jesus vai encontrar comigo um dia e me ajudar com o problema que eu tenho? E ele, assim que ele ouviu que Jesus estava passando, ele simplesmente já gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia que tinha alguém que podia resolver a situação dele, e ele já estava ali, desesperado, gritando, com medo de Jesus passar, porque ele não podia enxergar, e uma multidão acompanhava Jesus ainda, e ele tentando de uma forma ou de outra, tentar: Jesus, Jesus, por favor, eu estou aqui, Senhor Jesus, eu preciso da sua ajuda. Mas muitas vezes o que acontece? No próximo versículo, no 48, muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Olha, na nossa vida, às vezes a gente não consegue resolver problemas, porque a gente dá muito ouvido às outras pessoas. As pessoas falam no nosso ouvido e a gente começa a achar que não tem mais solução nenhuma. A gente olha para os problemas e a gente ouviu Jesus e: nossa, Jesus vai me ajudar. Aí vem alguém e fala: ei, fica quieta aí, por favor. Isso aí já era, esse problema aí está complicado demais, você não vai conseguir resolver. E aí começa a parar a sua vida. E a gente tem se atrasado muito nisso, quando a gente para ouvir essas coisas. São pessoas que estão te puxando para trás, não te empurrando para perto de Jesus. Eles estão te afastando de Jesus. E muitas vezes nós estamos como? Dando ouvido a tudo que essas pessoas estão falando. Essas pessoas simplesmente querem ver o nosso mal, não querem ver o nosso bem. E a gente lá, percebendo que a pessoa não está querendo ver o nosso bem e dando ouvido para o que ela está falando. Só que olha o próximo versículo. O próximo não, volta lá, continua no mesmo. No 48. Mas ele gritava ainda mais. Olha só, ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas estavam falando para ele ficar quieto, mas ele: não, ali está passando quem pode resolver o meu problema, por que eu vou ficar quieto? Eu vou gritar mais. E a gente começa a olhar e fala: meu Deus, mas ele gritava ainda mais. Sabe qual que é o nosso problema? Às vezes as pessoas estão mandando a gente ficar quieto e a gente está parando para discutir com elas. Só por que você está mandando eu ficar quieto? E aí Jesus passa e você perdeu Jesus. Jesus passou e você parou para discutir com uma pessoa que não tem nada a ver, que está tentando parar a sua vida e, resumindo, ela consegue acabar parando a sua vida. E aí Jesus vai e passa. Mas o cego Bartimeu não, ele gritou: filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Eu imagino assim, todas as pessoas gritando: Jesus, Jesus, Jesus. Aí ele: meu Deus, lá no meio da multidão, ele: caramba, se eu gritar Jesus também, deixa eu falar um filho de Davi aqui, que eu já ouvi alguém falando assim: Jesus, filho de Davi. Aí Jesus devia estar passando: opa, sou eu. Filho de Davi? Sou eu. E aí, continuando a história, Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. E aí foi lá, provavelmente um dos discípulos do Senhor, e falou: ânimo, levante-se, Ele o está chamando. Olha isso aqui é incrível. Às vezes a gente também está no meio de um problema, de um problemaço, e a gente está falando com Jesus Cristo, e mesmo assim a gente ainda não está conseguindo ter aquela força para levantar. Mas Jesus, ele faz o quê? Vai lá e busca Ele até mim. Ele vai enviar pessoas na sua vida capazes de te levantar e te fazer, te carregar até Jesus. Tanto como esse discípulo foi lá e falou: ânimo, levante-se, Ele o está chamando. Às vezes a gente está sem força, mas Deus vai enviar alguém. E Ele fala: meu filho, vai lá levantar aquele meu outro servo lá que está debilitado, que está fraco. Vai lá. E Ele toca o coração de pessoas que realmente vão ser usadas por Deus para te levantar e te fazer erguer de novo, para você continuar na jornada. Ele envia essas pessoas, e a gente às vezes está preocupado demais com as coisas, e aí vem alguém para falar com você, e você não dá atenção a essa pessoa, porque você está preocupado demais com o seu problema, e aí você perde. Jesus passa, você está olhando para o seu problema, Jesus passou, a pessoa que veio te ajudar passou, e você simplesmente deixou tudo passar, e aí você ficou
diante do problema e finalmente o problema te engolindo. E a gente realmente tem que estar atento a todas essas coisas, porque às vezes realmente vem pessoas, a gente está meio desanimado, meio fraco, e vem pessoas que falam ao nosso coração, e falam de uma forma tão grandiosa, porque elas são usadas pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, e aí você começa a queimar de novo e falar, não, eu preciso levantar e continuar, eu não posso parar não, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e aí levanta e volta a pedir ajuda para Deus. E aí vamos para o próximo versículo, e lançando a sua capa para o lado, ele deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu. É isso quando a gente reacende o nosso ânimo, a gente joga tudo aquilo que está atrapalhando a gente se coloca de pé e vai em direção a Jesus Cristo. Quando o nosso ânimo se renova, a gente começa a ir em direção de quem tem a solução, amém? 10:51, próximo. E aí, olha isso aqui, Jesus chega e fala, o que você quer que eu lhe faça? Gente, igreja, muitas vezes a gente não está falando com Deus. Às vezes Deus está lá de prontidão, pronto para te ouvir, mas você não está falando com Ele, entendeu? Porque muitas vezes Ele está esperando você chegar até Ele, para Ele simplesmente pegar e falar isso aqui para você, o que você quer que eu lhe faça? Ou seja, quando eu li isso aqui, Ele fala, o que você quer que eu lhe faça? Tinha uma multidão acompanhando Jesus Cristo, e Jesus andando, e aquele bolo de gente acompanhando Ele, porque realmente era uma multidão que acompanhava Jesus, por onde quer que Ele passasse, uma multidão o acompanhava, e iam gente curiosa, ia gente de todo tipo, iam aqueles enfermos que precisavam de ajuda, iam aqueles que iam criticando, ia todo tipo de gente, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele simplesmente ouviu um filho de Davi, talvez lá de longe, e Ele, sabe por que Ele ouviu por que Ele ouviu o Bartimeu? Porque, Ele estava rasgando o coração dele ali, falando, Senhor, eu estou aqui, Deus, eu estou aqui, me escute. E você tem rasgado o seu coração diante do Senhor, para pegar e falar para Ele, qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade? Às vezes Ele está esperando você se quebrantar, Ele se ajoelhar perante a Ele, para Ele pregar e falar para você, o que você quer que eu lhe faça, meu filho? Eu estou aqui te ouvindo, estou vendo que você está com o coração totalmente quebrantado, e Deus só está esperando você pegar e falar para Ele, Jesus, meu problema é esse, meu problema é aquele, e Ele vem com a solução. E olha isso aqui, próximo versículo, no mesmo, Ele perguntou, o que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Ele simplesmente foi direto, o que ele queria era, eu quero ver. Às vezes a gente quer fazer um mundaréu de frases para explicar para Jesus o seu problema. Não, Jesus, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, que por causa daquilo. Não, às vezes Jesus quer, me fale o que você está passando. Você já pega e já fala, Senhor, eu estou passando por isso. O cego simplesmente chegou e falou, Jesus, meu mestre, eu quero ver. Simplesmente isso. E o que Jesus responde para ele? Jesus é maravilhoso demais. Olha isso aqui. Vá, disse Jesus, a sua fé te curou. Quantas vezes, como está a nossa fé perante aos nossos problemas? A gente está deixando a nossa fé se enfraquecer ou está fazendo com que ela aumente perante aos nossos problemas? Às vezes Deus coloca algumas dificuldades na sua vida para você aumentar a sua fé, mas você acaba sendo tolo muitas vezes e deixando o problema te dominar, e a sua fé vai se apagando, e chega uma hora que você simplesmente desiste e não quer mais caminhar, você não quer mais andar para frente. Mas Jesus está falando aqui, ânimo, meus filhos, tenham fé. O que vocês querem que eu te faça? Diga para mim, eu quero ouvir a voz de vocês falando, o que vocês querem que eu faça, pois eu estou aqui. Eu não estou aqui para te abandonar, para te deixar de lado, eu estou aqui para te levantar, para te ajudar. É isso que Jesus quer, sempre nos levantar. Ele não quer ver a gente nunca desanimado, caído para baixo, Ele quer ver a gente lá em cima. E muitas vezes a gente se pega dessa forma, para baixo, cabisbaixo, sem saber o que fazer. Mas falem com Deus, Ele vai falar o que você quer que eu lhe faça,
e você seja direto, fale. Algumas pessoas pensam, não, eu tenho que falar bonito com Deus para Deus ouvir minha oração. Eu tenho que falar, Senhor Cristo Jesus, eu estou aqui perante a Ti. Não precisa disso. Fale com suas próprias palavras, porque alguns às vezes falam, eu não sei como que eu vou falar isso com Deus, eu não sei como que eu vou falar. Assim como você conversa com um amigo seu às vezes sobre um problema, você pode falar com Deus da mesma forma, porque Deus também na Bíblia é tratado como nosso amigo, e Ele está para nos ouvir, e Ele quer que a gente desabafe com Ele, e Ele fica muito, mas muito feliz quando você vai até Ele e desabafa. Senhor, eu estou passando por isso, Senhor, eu estou passando por isso. E olha só isso aqui também é muito forte. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Olha, o Senhor falou para ele, vá, a sua fé te curou. Ele falou, pode ir, mas olha só, a atitude do cego. Imediatamente ele recuperou a visão. Jesus resolveu o problema dele, está resolvido. Ele podia simplesmente dar as costas para o Senhor e falar, não, agora eu estou suave, estou enxergando, vou fazer minhas coisas. Não, ele continuou seguindo Jesus. Porque muitas pessoas buscam a solução em Deus. Deus dá a solução, resolve todo o problema, e depois a pessoa mesmo assim vira as costas para Deus e segue o seu próprio caminho. Deus vem, traz a bênção, mas mesmo assim a pessoa vai e segue o seu próprio caminho. Sabe que foi Deus, mas ela continua dando as costas para Deus. Mas não, aqui a gente está tendo que aprender com o Bartimeu. Mesmo Jesus dando a visão para ele já podia sair correndo atrás de um emprego, de alguma coisa para arrumar dinheiro. Não, ele continuou seguindo Jesus pelo caminho. Vai que esse aqui, porque se aparecer outro problema ele vai resolver também, e é ele que eu quero seguir. É isso, nas nossas vidas a gente precisa fazer isso. Às vezes você está passando por uma dificuldade imensa. E aí Jesus vem e te traz a vitória, mas às vezes nós somos ingratos, não conseguimos reconhecer isso, e às vezes você continua servindo ao Senhor, mas você não reconheceu que foi Ele que te deu a vitória. Às vezes nos mínimos detalhes Ele te dá uma vitória e você não consegue perceber. E se você não está percebendo nas grandes coisas que Ele faz, nas pequenas você nunca vai reconhecê-lo. Porque Deus, Ele ajuda a gente em tanta coisa. Tem coisa que a gente realmente nem percebe, mas Ele está ajudando a gente. E a gente está, nossa, meu Deus, que vida difícil, que complicação. E Jesus está aqui tentando falar com você e perguntar, filho, o que você quer que eu te faça? Mas você está olhando tanto para o problema que não está conseguindo ouvir a voz de Jesus. E ainda bem que o Bartimeu era cego, não surdo, né? Que ele consegue ouvir a voz de Deus. E olha isso aqui. A gente conseguiu tirar uma bela lição com um Bartimeu. E era um baita de um problema, né? Poxa, o cara era cego. Naquela época que não tinha condições para você ser um cego. A única coisa que ele tinha era pedir esmola. Mas mesmo assim ele foi buscar. Era uma multidão de gente. Ele podia ter buscado, sei lá, qualquer outra pessoa. Só que não é nenhuma outra pessoa que pode resolver esse problema, é só uma única pessoa que podia resolver, e esse era Jesus Cristo, só Ele. Às vezes a gente está buscando a solução em outras pessoas, porque Jesus, quando Ele pergunta, o que você quer que eu lhe faça? Ele pergunta porque Ele quer saber, porque muitas outras pessoas estão ajudando Ele, né? Ele está lá se pedindo esmola e tal, e Jesus pergunta para ele, o que você quer que Ele faça? Porque Jesus sabe que o pedido dele não é uma coisa que nenhum homem pode dar, é uma coisa que só Jesus Cristo pode dar. Então, a gente às vezes tem, dado ouvido a tantas outras pessoas, buscado a solução dos nossos problemas em tantas outras coisas, sendo que Jesus, Ele é a nossa maior solução. Ele sabe resolver qualquer problema. Amém? Olha isso aqui, vamos para outro texto. Todos têm ligação. Para mim, todos estão ligados. A gente só vai voltar um pouquinho, ó. Marcos 9, do verso 14 em diante. Isso aqui é outro problemão que está acontecendo. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho,
que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que eu o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Olha só, isso aqui já está sendo um baita de um problema para esse pai. Esse pai está com um filho que tem um demônio que não sai de jeito nenhum do corpo do menino. E o pai ainda vai falando que, ele fica arranjando os dentes, fica se jogando para lá, se jogando para cá, eu não sei mais o que fazer. E, o cara chegou e falou, minha única solução só pode ser Jesus. Aí no versículo aqui, ele falou assim, pedi aos discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Tem coisa que só Jesus Cristo pode resolver, só Ele. É isso que eu falei da questão, a gente às vezes busca a nossa cura em homens, em pessoas, mas não, é só Jesus Cristo. Às vezes você vem, às vezes ao líder da igreja, aos seus sublíderes, pedindo, ora por mim para resolver um problema. Ele vai orar por você, vai te dar uma orientação, mas às vezes é uma coisa você e Deus, você tem que tratar diretamente com Ele. A oração sim, dos diáconos, dos pastores, tem poder sim, tem poder, mas tem coisas que a gente tem que buscar em Deus. Às vezes a gente fica, sem tentar resolver o problema, a gente vai em outra pessoa para ver se resolve para a gente, sendo que a gente precisa fazer isso. Aí a gente vai lá, ora por mim, por favor, que eu estou passando por isso, isso e isso. Sim, vamos orar com fé, com poder, não, sempre acreditando que Deus pode fazer alguma coisa. Mas se você ficar simplesmente pedindo orações e ficar de braços cruzados para o seu problema, Jesus às vezes não vai resolver, porque Ele quer que você vá lá e resolva isso. Você vai lá e enfrente isso, você vá, busque mais a Deus para você enfrentar o problema. Mas não, às vezes a gente está buscando, outras pessoas façam isso para a gente. O problema é nosso e a gente está pedindo para outras pessoas fazerem. Não, a gente tem que resolver algumas coisas. Algumas coisas realmente, se a gente pudesse sempre se escorar em alguém para alguém resolver para a gente, ia ser bom demais. Mas não dá, tem coisa que realmente tem que ser a gente. E aí continuando o texto, próximo versículo, respondeu Jesus, ó geração incrédula. Jesus já estava bravo já, falou, meu Deus, meus discípulos não tiraram, tem que ser eu. E ele já bravo, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? E ele pega e fala, tragam-me o menino. Então eles trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Olha isso. O problema era o demônio. Mas quando o problema viu Jesus, já se começou a se tremer, já tem uns ataques e falou, meu Deus, é Jesus que está aqui na minha frente. Às vezes a gente está com um problemaço e a gente está olhando para o problema, mas está sozinho. Aí o problema está lá dando risada da sua cara, fazendo o que quiser com você, entendeu? Só que Jesus, quando está com a gente, Ele aparece para o problema já começa a tremer de medo e fala, eita nós, é Jesus que está aqui. E aí a gente fica naquela, né? Mas aí o problema está com medo. Só que Jesus ainda não vai estar fazendo nada, Ele só apareceu diante do seu problema, porque você chamou Jesus. Mas aí tem outras coisas que você precisa. Vamos tirar mais lições desse texto. Próximo versículo. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? E o pai respondeu, desde a infância. Olha só, tem problemas na nossa vida que vão ser longos. Vai ser uma longa jornada para a gente resolver esses problemas. Porque às vezes a gente pensa que, é falar com Jesus, estalou os dedos, piscou os olhos, bateu um raio, já era, tudo resolvido. Não, tem problemas que vão durar, às vezes dias, às vezes meses, às vezes anos. Mas aí que entra a nossa paciência. A gente está tendo, Deus dá muitas provações para a gente ser trabalhado no meio dessas provações. Uma vez eu preguei sobre o sofrimento, que o sofrimento é muito necessário na nossa vida, para que a gente venha crescer em Jesus Cristo. E o sofrimento, ele molda o nosso caráter e nos transforma em pessoas melhores. E às vezes essa dificuldade que você está passando, está durando um tempo, porque Deus está trabalhando com você. Ele está trabalhando na sua vida, mas às vezes você quer as coisas urgentes, quer, não, para hoje. Mas não, Jesus está falando, eu quero que você tenha paciência no meio disso, porque eu vou te ensinar muitas lições no meio desse problema. Mas você está desesperado para acabar esse problema logo, mas Jesus está falando, não, calma que eu estou com você. Você tem que entender
que Jesus sempre está com você em todas as situações. Você que busca Ele, você que serve a Ele, Ele está com você em todas as situações, independente do que você esteja passando, Ele está com você. Só que você está querendo que Jesus resolva as coisas no seu tempo, quando algumas coisas são só no tempo de Jesus. E a gente tem que entender isso e se tornar pessoas mais pacientes em meio às nossas tribulações. Amém? Todos estão compreendendo até aqui? Amém? E aí, ele falou assim: muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Olha só o que o espírito está fazendo com o menino. Eu coloco o espírito como um problema na nossa vida. Às vezes o nosso problema está jogando a gente de um lado para o outro e a gente está, meu Deus, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? E o pai do menino vai e fala: mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Próximo. Aí Jesus fala: se podes. Foi tipo meio que uma irônica, porque ele pode tudo. Tudo que ele quiser fazer, ele faz. Ele tem poder para isso. Ele fala: se podes. Disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. Olha isso. Tudo é possível àquele que crê. Até os inimigos, até o demônio que os discípulos estavam tentando tirar, não era possível, mas simplesmente o pai estava crendo. E olha no próximo versículo: imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. E olha o que Jesus vai falar: quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito mudo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Olha só isso aqui. Jesus está mostrando para você que Ele pode resolver o seu problema, mas para isso você precisa crer nele. Muitos de nós não estamos acreditando que o Senhor pode resolver a nossa situação, mas Ele está falando: o que você quer que eu lhe faça? Simples assim. E Ele está dizendo: basta apenas você crer. Às vezes a gente está no meio da tribulação e a gente só precisa crer, acreditar que Jesus pode fazer. Às vezes é só isso que Deus quer trabalhar na nossa vida, para a gente aprender a crer nele. Mas não, a gente não está nem conseguindo dar esse passo de acreditar que Jesus pode resolver. Entendeu? Então, Ele tem muitas formas de trabalhar na nossa vida, mas uma das coisas que Ele mais requer da gente é que a gente creia que Ele pode resolver tudo. Ou seja, o cego Bartimeu, ele creu em Jesus Cristo e acreditava que Ele podia mudar a situação dele. O pai desse menino acreditou que Jesus podia mudar a situação dele. Ele creu também em Jesus. E assim a gente vai tirando várias lições. Olha só que problemas. O cara era cego, Jesus resolveu um problema. O menino era demoniado desde a infância. Nossa, mó tempo endemoniado o menino, e nunca saía esse demônio do menino. E mesmo assim para Jesus foi: vai embora e não volte mais. Ponto. Jesus resolve as coisas às vezes tão simples, e a gente faz uma tempestade no copo d'água, quando Jesus pode resolver assim, ó, pum, sai, e ponto, sai da sua vida, o problema sai. Mas às vezes a gente, nossa, insiste em enfrentar sozinho. Jesus está só esperando para Ele te perguntar: o que você quer que eu lhe faça? Está esperando você ir lá nele, falar com Ele. E esse mesmo Jesus Cristo que opera milagres assim, Ele está aqui hoje, operando os mesmos milagres. Ele está aqui falando: o que você quer que eu lhe faça? Ele está falando para você: eu quero te ajudar, basta você crer. É o mesmo Jesus que está lá, está aqui hoje. E Ele está falando: basta você crer. Olha mais uma história, eu não quero estourar no tempo. Lucas 7, versículo 11 em diante. Olha, igreja. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Olha, essa multidão nunca para de acompanhar Jesus. Em todas as situações a multidão está. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Outra multidão, eita, é multidão para todo lado. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Para aí. Jesus simplesmente está passando, viu aquela mulher chorando, chegou nela e falou: não chore. E aí a Bíblia vem e fala para a gente: há tempo de chorar, há tempo de se alegrar, há tempo para todas as coisas. E aos olhos dessa mulher era o tempo de chorar,
pois era uma mulher viúva, já tinha perdido seu marido e perdeu o seu único filho. O único filho que ela tinha também tinha acabado de perder a vida. Então, ela pensou, esse é o meu tempo de chorar. Mas às vezes, a gente acha que é o tempo de chorar. Mas Jesus está falando, não, agora não é o tempo de chorar, não chore. Por isso que ele chegou na mulher e falou, não chore. Não era o momento dela chorar ainda. Ia haver um momento para isso ainda mais lá na frente, outras situações da vida dela, mas aquele não era o momento. Às vezes a gente está achando que esse é o momento da gente ficar desanimado, para baixo, chorando. Mas Jesus está falando aqui hoje que este é o momento de você erguer a sua cabeça e continuar adiante. Ele está falando para você, não chore, pois eu estou contigo. Jesus falou aqui, não chore, eu estou aqui. Eu cheguei, eu estou aqui. E aí vai prosseguindo a história, no versículo 14, depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. Olha, às vezes a gente acha que um problema é impossível, na mesma situação que era isso aqui, né? Meu, o menino está morto, já estão levando para enterrar ele, e Jesus pega e fala, não, por que vocês estão chorando? Não é esse o tempo ainda. Levante-se. E a gente está olhando para a nossa situação, nossa, é impossível resolver isso, e Jesus pega e só fala, problema, saia da frente. Simples assim. A gente está chorando, está angustiado com tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida, mas Jesus está do seu lado e só fala para o problema, saia. E a gente continua prosseguindo com Jesus Cristo. E essa é uma lição muito importante aqui, para a gente começar a parar de achar que algumas coisas são impossíveis para Deus. Próximo versículo. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Próximo. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Às vezes, no meio dos nossos problemas, Deus opera milagres e enche em outras pessoas de temor. Às vezes Deus está usando a sua vida para fortalecer outras que estão passando por situações às vezes piores, mas às vezes vê você passando pela sua situação e vencendo, e enche essas pessoas de temor também, para elas falarem, eu vou enfrentar os meus problemas, eu vou lutar contra os meus problemas, porque através da sua vida essa outra pessoa também ganhou força para seguir. Está vendo como Jesus trabalha em meio até às dificuldades? Ele encheu o coração das outras pessoas de temor e as pessoas louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles, Deus interveio em favor do seu povo. Olha como as pessoas começaram a adorar ao Senhor Jesus Cristo e falar, não, realmente, este é Deus, este é o que opera o impossível. Eu estava em Marcos aqui e eu tinha visto uma passagem aqui bem do ladinho, da onde eu estava lendo, que está falando sobre o jovem rico. Olha isso aqui, ó, versículo 27, do Marcos 10, versículo 27. Olha, quando a gente está achando que as coisas é totalmente impossível para a gente, que a gente está olhando para o problema, e a gente está tipo amargurado já, meu Deus, o que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer da minha vida? É Marcos 10, 27, e aí Jesus pega e fala assim, ó, Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus não, todas as coisas são possíveis para Deus, amém? Então quando você está achando que o seu problema é impossível, Deus está falando, todas as coisas são impossíveis para mim, não, são possíveis para mim, eu posso fazer tudo o que eu quiser, eu posso, e a gente começa a realmente ter esse conforto, porque a gente acredita que Ele realmente é o Deus do impossível, e Ele pode vencer os nossos problemas, vamos enfrentar junto com eles, e Ele está do nosso lado falando, eu sou o Deus do impossível. Você pode achar que acabou, mas não acabou não, porque eu sou o Deus do impossível, amém? E para finalizar, vamos mais uma história para mim não passar o tempo, está em, nossa, agora eu não anotei o versículo, a mulher adúltera. Fala para mim, quem sabe? Vocês não estão lendo a Bíblia, hein, gente? Meu Deus. João 8, isso, João 8:1, é isso mesmo. Tá vendo, gente? Tem que ler a Bíblia, hein? Pra gente saber onde está tudo. Olha só, João 8:1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o seu povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe
uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena a apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Olha só, as pessoas estão tentando pegar Jesus aqui, né? E aí, isso acontece muito na Bíblia. As pessoas tentam pegar Jesus de alguma maneira, com a própria palavra dele, eles tentam, jogar Jesus na parede, mas, não dá certo, não dá. Jesus mesmo que fez a própria palavra dele, como que ele vai ser jogado na parede com isso? Não tem. E aí, as pessoas começaram a questionar desse acontecido com a mulher adúltera. E a mulher adúltera está com um problemaço agora. Ela está falando: meu Deus, agora é minha vida que está em jogo. Eu posso morrer a qualquer momento aqui, porque eles vão me apedrejar aqui até a minha morte, porque está na lei de Moisés. E aí Jesus, com toda a sua sabedoria, eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Eles estão tentando prender Jesus e cercar, e a mulher adúltera com aquele problemaço dela, ela falou: meu Deus, vão me matar a qualquer momento, acho que Jesus não vai conseguir me salvar disso. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Olha como Jesus estava calmo. Ele sentou no chão e falou: vou começar uns desenhos, e está de boa, ele está tranquilo, porque esse tipo de coisa não assusta, Senhor Jesus, porque algumas pessoas te tentam jogar na parede, e às vezes você é jogado na parede e fica sem resposta. Meu Deus, e agora? E agora? Mas Jesus não, ele não fica sem resposta, ele tem resposta para todas as coisas. E aí ele vem e fala assim, visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Olha só, e a gente fica olhando para isso, né, fala: nossa, que sábias palavras, né? Porque muitas vezes as pessoas estão tentando te afrontar, jogar as coisas em você, e você está ficando: meu Deus, e agora o que eu faço? Mas Jesus está lá para te defender. A palavra de Deus fala que Ele é o nosso advogado, e não tem advogado melhor que esse aí. Jesus Cristo é o melhor advogado de todos, Ele está lá para resolver muitas situações que a gente passa na vida, assim como estava resolvendo a situação da mulher adúltera. E olha só, próximo versículo. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Próximo. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. E olha só, um detalhe interessante. Eu estava dando uma pesquisada, né, esses tempos atrás, sobre essa lei, né? E estava falando sobre essa lei, e geralmente as pessoas que pegavam a outra em adultério, elas eram as primeiras a pegarem as pedras e arremessarem nela. Elas eram o exemplo principal, e aí sim as outras pessoas poderiam começar a apedrejar aquela mulher. Eles começavam jogando as pedras e depois as outras pessoas. Eu acredito que eles foram, quando Jesus falou: aquele que não tem pecados atira a primeira pedra, já estava falando diretamente com os que pegaram ela no ato. Porque ela realmente, ela vacilou. Deus não está defendendo o vacilo dela. Não. Ele só está mostrando para todo mundo que todo mundo é cheio de pecados ainda. E aí aos poucos eles começam a sair, inclusive os que pegaram ela em adultério lá. E eles com certeza foram os primeiros que soltaram suas pedras e falaram: o que eu estou fazendo aqui? Aí porque sempre aparece uma multidão, né? Um bando de curioso. Aí o pessoal vê: eita, pedra, vamos jogar lá. Imagina a situação, A mulher lá sendo acusada por aqueles principais que pegaram ela no ato. E aí uma outra multidão começa a chegar: eita, apedrejamento, vamos lá, pega a pedrinha no chão. Aí o pessoal começa a pegar as pedrinhas, já se preparando, já esperando. Mas aí o pessoal para lá: eita, Jesus está conversando com o pessoal ali, o que ele está falando? E o pessoal tentando ouvir, dali a pouco escuta: aquele que não tem pecados atira a primeira pedra. Aí ele já: eita, o que eu estou fazendo aqui, velho? Calma aí, deixa eu sair daqui, porque aqui não é meu lugar não. E aí começa a entender. E olha só, mais para frente, no 10. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ela perguntou: ninguém a condenou? E ela responde: ninguém, Senhor. Disse ela: declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. O Senhor, Ele está nos livrando de muitos e muitos problemas, mas Ele está falando para você: mas você também precisa abandonar todos aqueles erros que você está cometendo.
aquelas falhas que você ainda comete, você precisa abandonar isso, para você poder me seguir. Porque quando a gente não abandona muita coisa, outros problemas vão surgindo, e aí a gente vai nossa, e aí você começa a ter problemas de saúde, você começa a ter a mente cheia de coisa, de problema, e você começa a achar que não existe mais solução para nada. Mas por quê? Porque você está tentando buscar solução em Deus, mas você não para no seu pecado, continua, não larga para trás, e você está sempre lá, tentando. E o interessante aqui, é que eu não sei, né, mas a Bíblia não cita mais sobre nenhuma multidão, então acredito até que a multidão que estava com Jesus falou, eita, falou de pecado, deixa eu sair fora aqui. Pecado, acho que, não ficou ninguém, ficou Jesus e ela. Quando Jesus falou pecado, nossa, todo mundo já, cada um foi pro seu canto já, saindo fora. E Jesus, ele está lá para defender a gente de todas as pedradas. Mas o que todas essas histórias têm em comum? Alguém consegue me responder? O que todas essas histórias têm em comum? Está muito óbvio. Jesus. Simples. Os problemas surgiram diante de cada história, tanto do Bartimeu, quanto do menino endemoniado, quanto da mulher adúltera, tanto como da mulher que perdeu o filho. E em todas, Jesus estava simplesmente passando. E o que a palavra de Deus está falando para a gente? Para a gente olhar para quando Ele passar, para a gente não perder isso. Porque, problemas, e os problemas só iam piorando. Nossa, um era cego, o outro estava endemoniado desde a infância, a outra tinha acabado de perder o filho, a outra ia ser morta na hora. E a gente acha que é tudo se a gente fosse olhar com os olhos carnais, são todas situações impossíveis de serem resolvidas. Quem é que vai curar um cego? Que ser humano vai curar um cego? Que ser humano vai expulsar um demônio? Porque só expulsa o demônio no nome de Jesus Cristo. Você não vai falar, sai daí em meu nome. Não sai. É só no nome de Jesus Cristo que o demônio vai sair. Ou ressuscitar. Que ser humano tem poder para ressuscitar alguém? Nenhum ser humano tem poder para fazer isso. E aí Jesus simplesmente no último lá, simplesmente é o advogado dos advogados. Ele pega e fala, não, eu estou aqui para defender essa pessoa que mesmo em pecado eu estou defendendo, e já estou falando para ela, vá, mas não peques mais, para você não entrar em outros problemas de novo. Então Jesus está falando para a gente, eu estou aqui, e Ele está perguntando para você, o que quer que eu lhe faça? Ele está simplesmente olhando para cada um de nós e perguntando, o que você quer que eu te faça? E que você hoje em casa, não sei qual é o problema que cada um aqui está passando, mas acredito que a pregação se encaixa a qualquer tipo de problema que você esteja passando na sua vida, porque todos os problemas complicados é só o nosso Senhor Jesus Cristo que resolve. E Ele está falando para você, o que você quer que eu lhe faça? Então chegue em casa hoje, coloque os seus joelhos no chão e fale para Deus os seus problemas. Não fique calado guardando para você, e não precise falar palavras bonitas, lindas, mas faça um desabafo com Deus. Ele é teu pai, Ele é teu amigo. Ele só quer te ouvir e falar dos problemas, que você fale dos problemas, para que Ele possa resolver todos para vocês. Amém? Essa é a palavra do Senhor esta noite, amém? Mas durante toda a pregação eu fiquei ali estremecida e muito tocada, chorei, porque eu me identifiquei muito com as histórias. Eu tenho passado por um problema muito complicado, e a minha família também. Então a gente vê a nossa fé sendo provada, né? E o Senhor vem com essa palavra maravilhosa, meu Deus. É um bálsamo, é uma ajuda. E o Senhor, Ele é o nosso defensor, Ele é o nosso advogado. Ele é aquele que luta por cada um de nós. Então apenas se renda ao Senhor, se renda à vontade dEle, se renda à doçura dEle, ao olhar do Senhor Jesus. Olha o que Ele faz com a gente, olha como Ele toca nos nossos corações. A palavra
maravilhosa que Ele nos deixou aqui. Eu queria que toda a terra ouvisse essa palavra, que ela pudesse ser ouvida mais e mais por várias pessoas. Ela vai ficar gravada, que você tem acesso. Sempre quando você estiver aí em baixa com a sua fé, escute mais uma vez o Espírito Santo falar ao seu coração, amém? Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Ele por esse dia maravilhoso, por essa palavra. Senhor Jesus, obrigada pelo Teu infinito amor, pela Sua misericórdia. Nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso ajudador, é aquele que faz milagres, é aquele que opera, que intervém. O Senhor é quem dá a última palavra. Então nós nos prostramos diante de Ti, Senhor. Que o nosso coração seja, Pai, totalmente voltado ao Teu Espírito, que esteja quebrantado aos Teus pés. Que estejamos sensíveis ao Teu ouvir, ao Teu falar, Senhor, ao Teu agir. Quando o Senhor passar, que possamos gritar, Senhor, de todo o nosso coração, que necessitamos de Ti. Bartimeu creu no Senhor muito antes de te conhecer, porque ele escolheu te chamar de filho de Davi. Ele já reconhecia quem era o Senhor. Ele te chamou de mestre, ele já sabia, e o Senhor colocou aquela fé nele. Oh Pai, a fé que está em nossos corações, o Senhor a nos deu como dádiva, como um presente. Que nesse momento a nossa fé, ela possa ser revigorada através da Sua palavra, que ela possa aumentar, que ela esteja mais forte, mais madura. Nos ajuda, nos acompanha, Senhor, nos ensina a confiar em Ti. Nos ensina, Pai, a nos inspirarmos nas palavras do Senhor, nessa Bíblia, Pai, maravilhosa, perfeita, e aplicar na nossa vida em nome de Jesus. Que guardemos, Pai, de todo o coração essa Sua palavra no nosso coração. Que nós guardemos, Pai, tudo que foi dito aqui nessa noite. Que estejamos prontos a confiar em Ti, a vencer juntamente contigo todas as nossas batalhas. Nós te agradecemos por esse dia maravilhoso. Nós colocamos também nas orações todos aqueles que estão enfermos, passando por algum tipo de dificuldade. Que o Senhor também intervenha a favor deles, Senhor. Que faça um milagre na vida de cada um. Que possa enviar consolo, paz, conforto aos familiares. Que o Senhor possa levar ânimo para aquele que precisa e necessita, em nome de Jesus. Que a sua igreja seja guardada nas suas santas e poderosas mãos, Pai. Que consigamos chegar na nossa casa e refletir sobre o que foi dito. E que amanhã seja um dia maravilhoso. E quando as tempestades, as ondas das tempestades vierem bater contra nós, que a gente não venha temer, Senhor, porque o Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação. Não precisamos temer a nada, nem a ninguém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz e graça. Amém? Glória a Deus. Bom, depois de a gente ter sido alimentado, não resta muito. Apenas que a gente absorva. Uma coisa muito séria e importante para você levar para sua casa dessa mensagem, toda a mensagem, mas a chave da mensagem é quando Mateus falou sobre a questão do cego estar clamando, pedindo para Jesus, não dando ouvidos a quem queria impedi-lo. Ele continuou insistente, clamando a Jesus, e aí então Jesus o ouviu e você viu o que aconteceu. Em Mateus capítulo 6, Jesus fala assim lá no verso 6, que quando você for orar, você entra no seu quarto e você ore ao seu Pai em secreto. Antes de você abrir a sua boca, Ele sabe o que você vai pedir. Ou seja, Deus sabe do que você precisa. Ele sabe do que cada um de nós precisamos. Mas Ele está dizendo, eu quero ouvir você pedir. Entendeu? Mas muitas pessoas dizem, Deus está vendo o que eu estou passando e não faz nada. Ele diz, eu quero ouvir você clamar, você pedir. E quando fizer, faça de todo o seu coração, porque o Senhor vai responder. Assim como nós vimos, em cada um desses textos que foram pregados ao nosso coração essa noite. Amém? Tá bom? E antes que a gente encerre, eu queria pedir para a Bianca e a Maria colocar aqui o chamado do programa de hoje, Vejam Só. Eu vou estar lá. E aí eu queria que
vocês participassem, vocês assistem. Pode apagar as luzes aqui, porque aí fica melhor para enxergar. Vai ser agora de noite às 23 horas, tá? Dá para assistir pelo YouTube, é só colocar lá programa Vejam Só ao vivo, aí vai aparecer lá, você assiste por lá, ou assiste pela TV, no canal aí da sua TV, que pega a Hit TV, tá bom? Apaga a luz aqui para nós. E pode soltar aí o chamado do programa. Tá sem som? Para a música. Vai? Quando solta não sai o som? Espera aí, nós vamos resolver o problema. Espera aí que você solta já aí, tá? Eu ponho o som aqui. Coloca do comecinho então. Se pecado é pecado, por que existe na Bíblia uma classificação daqueles pecados que Deus odeia? Aliás, será que pecado não é só pecado? Existe realmente algum que tenha alguma característica específica? Não é todo pecado que nos leva à condenação eterna? Por que existe então essa classificação? Você sabe ou tem resposta para a nossa pergunta? Tem dúvidas, questionamentos? Quer aprender? Bom, então o seu lugar é no debate de hoje aqui do Vejam Só. Recebemos no nosso estúdio o pastor Oséias Sampaio e também o pastor Marcos Souza. Além deles, eu espero, obviamente, por você. O Vejam Só de hoje começa coladinho com o Jornal das 22, aqui na HIT. Assistam lá, façam comentários lá no YouTube, tá bom? Eu fico feliz se vocês participarem. O programa foi bem legal, o tema foi bacana e você vai aprender bastante coisa aí nesse programa, pode ter certeza. Tá bom? Amém? E agora, estende as suas mãos. Yahvé te abençoe e te guarde. Jesus faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda graça. E o Espírito Santo volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor abençoe o seu retorno.